Glória a Deus, Pai do Senhor para todos. Quero deixar uma reflexão no Evangelho de Jesus Cristo que escreveu João, no capítulo 14, versículo 16, que diz assim: Jesus fala sobre a promessa do Espírito Santo. Ele diz: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. Então, aqui nós sabemos que Jesus, Ele foi para o céu, mas Ele cumpriu com a sua palavra. Ele foi para o céu, Ele foi assunto no céu, e o Espírito Santo veio, desceu e ficou com os discípulos ali, para continuar esta obra, para continuar a missão. Então, o Espírito Santo, Ele é quem? Ele é Deus. O Espírito Santo, Ele é Senhor. Glória a Deus. Então, Jesus disse: Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o outro Consolador. Outro no grego, ailon, significa um da mesma espécie. Jesus está ensinando o quê? Ele cura, o Espírito Santo cura. Jesus é rei, o Espírito Santo é rei. Jesus é o Senhor, o Espírito Santo também é o Senhor. Jesus faz milagre, o Espírito Santo também faz milagre. Então, que significa outro no grego é um da mesma espécie. Bendito é o nome do Senhor. Então, Jesus, Ele nos deixou esta palavra para nós. Saber que o Espírito Santo está conosco. O Espírito Santo, Ele é Deus. O Espírito Santo é o Senhor. Glória a Deus. Ele é o Espírito de Deus. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. O Espírito Santo. A Bíblia fala que no último dia da festa, Jesus procurou uma parte mais alta em Jerusalém e começou a pregar, dizendo: Quem tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rio de água viva fluirão do seu interior. E a Bíblia diz: Ele estava falando do Espírito Santo, porque a nossa alegria não é de fora para dentro, mas a alegria do cristão é de dentro para fora. Glória a Deus, porque o Espírito Santo está em nossas vidas. Glória a Deus. Então, o Espírito Santo não é uma força ativa, como algumas pessoas ensinam, dizendo que Ele não é Deus, que Ele não é uma pessoa. Há quem ensine dessa forma, mas o que é uma força ativa, que alguma religião ensina? Ativo é o que? Uma TV, um celular, um carro que a gente tem que ligar. Mas o Espírito Santo, não, Ele é Deus, Ele é Senhor, bendito seja Deus. E a Bíblia fala em várias referências sobre o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Então, o Espírito Santo, ele fala, diz o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado, em Atos capítulo 13, versículo 2. Então, o Espírito Santo, ele fala, ele é uma pessoa. A Bíblia está dizendo que ele falou que tem que separar Paulo e Barnabé para a obra que ele chamou para eles fazer. Bendito seja Deus. Então, a Bíblia diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aonde? Apocalipse 2:7. Então, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quer dizer que aqui eram as igrejas da Ásia, onde foi lançada esta mensagem para o pastor da igreja. E a Bíblia fala sobre o Espírito Santo. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glória a Deus. E ele fala com os servos de Deus, ele fala com cada um de nós que servimos a Deus.
Ele nos fortalece, Ele nos ajuda na nossa tristeza, na nossa fraqueza, Ele nos dá força, Ele nos dá graça, Ele nos capacita, Ele nos dá sabedoria, Ele é quem faz nós lembrarmos de tudo o que aprendemos de Cristo, do ensinamento, da doutrina, da palavra, quando lemos, quando meditamos, quando ouvimos um ensinamento, o Espírito Santo nos faz lembrar de tudo que ouvimos sobre Cristo. Tudo que ouvimos sobre Cristo, Ele nos faz lembrar. Glória a Deus. Ele é o nosso ajudador. Ele é o Espírito da verdade que o mundo não conhece nem pode receber. É o Espírito de Deus. Glória a Deus. Então, o Espírito Santo, ele tem vontade própria, mas um só, é o mesmo Espírito. Realiza todas estas coisas, distribuindo como lhe apraz a cada um individualmente. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11. Então, quem é que faz isso? É o Espírito Santo. O Espírito Santo e a esposa dizem: vem. Apocalipse 22, 17. O convite do Espírito Santo, do Deus vivo, é para quê? Para que venhamos se converter cada dia à sua voz, à sua palavra, e sejamos transformados pelo poder do Espírito Santo. Glória a Deus. O Espírito Santo, ele fica triste, ele sente tristeza quando pecamos, quando falhamos, quando erramos, quando desobedecemos a sua voz. O Espírito de Deus, ele fica triste. E a Bíblia diz: não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Efésios 4:30. Então, o Espírito Santo, ele contende. Então disse o Senhor: não contenderá o meu Espírito para sempre com o homem, porque o homem teima. O Espírito Santo quer que o homem viva bem, obedecendo a Deus e a sua voz, mas o homem, muitas vezes crentes que servem a Deus, desobedecem a voz do Espírito Santo. Então, nós temos que entender e conhecer a voz do Espírito Santo, que nos guia, que nos ensina, que nos instrui pela sua palavra. Para me concluir, você pode dizer: irmão, como é que eu vou seguir a voz do Espírito Santo? Ouvindo a palavra de Deus. Você vai seguir os conselhos e ensinamentos da palavra de Deus, e você vai andar segundo a palavra de Deus, que é a voz do Espírito Santo te ensinando, dizendo: não faça isso, isso é certo, aquilo é errado, não faça. Então, não endureça o seu coração quando ouvides a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele comanda nossas vidas. Foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Atos capítulo 16, versículo 6. Mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Atos 16, versículo 7. O Espírito do Deus Todo-Poderoso é soberano. É necessário que entendamos a sua vontade, mesmo quando ele usa o seu senhorio para impedir algo, ou que façamos, que vale ressaltar, quando ele se atua. Bendito seja Deus, porque é ele quem atua, é ele quem manda, é ele quem ordena, é ele quem comanda, é ele quem ensina, é ele quem fortalece, é ele quem dá sabedoria, é ele quem está conosco. O Espírito Santo, ele é Deus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.